Olá, bom dia, a paz a todos. Eu quero fazer uma palavra antes dizendo sobre o conhecimento que nós devemos ter ao entrar na terra do adversário. Para entrarmos em batalha, na batalha espiritual, é necessário, primeiramente, ter esse conhecimento de Deus. Nós temos que estudar a terra que nós estaremos entrando para que essa vitória venha realmente se concretizar em nossa vida. Não adianta nós queremos ir enfrentar o adversário em batalha espiritual sem que, primeiramente, nós tenhamos esse conhecimento de Deus. O que acontece muitas vezes, em muitos ministérios, em muitas vidas, eles ouvem, por exemplo, leem lá em Efésios 6,12, nossa luta não é contra carne, contra homens, mas contra aquilo que é espiritual e que age nas regiões celestiais. Amém. Mas para que essa batalha ela tenha êxito, nós temos que buscar em Deus as fontes para que estas armas que são condicionadas a nós, elas sejam entregues e que elas possam verdadeiramente ser colocadas, aplicadas em nossa vida. Nós vemos e conhecemos que a palavra do Senhor fala muito sobre batalhas que são verdadeiramente discernidas espiritualmente. Eu quero ler um versículo, alguns versículos, aliás, quando o povo de Deus estava para assumir a terra da promessa, a terra prometida, eles precisaram primeiramente fazer um reconhecimento da terra que eles estariam adentrando. Está escrito lá no livro de Números, no capítulo de número 13, está escrito assim, eu vou ler aqui, Números 13, 17 diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, a terra da promessa, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E diz aqui algo interessante: esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias da primícia das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, à entrada de Ramate. Amém? Eu quero ler até aqui. Para que nós possamos assumir a batalha espiritual na nossa vida, primeiramente precisa ter um direcionamento. Moisés ele estava sob a direção de Deus. E muitas vezes as pessoas elas querem entrar em batalhas espirituais sozinhas. E muitas delas, por lerem alguns versículos esporádicos da Bíblia, já pensam que já estão revestidas de autoridade. Porém, essa autoridade, ela vem primeiramente, com a presença do Senhor na vida dessas pessoas. Essa pessoa, ela precisa estar envolvida por algo que não é dela. Muita gente quer lutar a batalha espiritual na força do braço, achando que se ela estiver, por exemplo, vamos fazer um exemplo, uma analogia, ela lê um versículo e diz: o Senhor está à minha frente, uma coisa assim, eu vou em nome do Senhor, ok? Mas a pessoa, ela está recitando algo que não está ainda sendo apropriado na vida dela, ou seja, ainda não está sendo ela o canal desta força. Então ela pensa que, por recitar um versículo, usar alguns versículos da Bíblia, essa pessoa ela já está respaldada da unção que poderá entrar na terra do adversário e recuperar os bens que foram lhe roubados. E não é assim que funciona. Primeiramente, nós precisamos de algo que somente o Senhor pode nos dar, a capacitação que é gerada pelo Espírito de Deus em nossa vida. Muitas vezes a pessoa ela começa a ouvir a palavra de Deus e começa a ir algumas vezes ao culto e ela já pensa que sabe tudo, que não precisa de orientação, que ela não precisa de direcionamento.
Você entende ali que Moisés, ele foi como um instrumento de Deus. Deus separou Moisés para dirigir o povo para ir até a terra da promessa. E muitas pessoas, o que eu hoje mais percebo dentro das igrejas, são pessoas querendo agir por conta própria, isoladamente, sem direção. Aí as coisas começam a dar todas erradas, não sabem por quê. Está faltando orientação, está precisando direcionamento. Muitas vezes você está indo para o fronte de batalha e esse fronte de batalha você ainda não está preparado para enfrentar. Por isso que é preciso que o soldado ele venha estar primeiramente sendo respaldado da autoridade, do uso das armas que lhe são dadas, para que ele possa ir ao fronte de combate. Muitas vezes é necessário sondar o terreno do inimigo. E o que eu falo sobre isso? O que é que o adversário está fazendo? E quais são as armas que ele está usando para atingir você? O que tem feito você se enfraquecer? O que tem feito você recuar? Você tem que buscar entender algumas coisas. Quando o adversário começa a usar alguém para, por exemplo, o marido ou alguém, o namorado ou alguém para te atacar, naquele momento está sendo desenvolvido um ataque mirando as suas fraquezas. E o que nós temos muitas vezes feito? A gente tem agido de uma maneira sem direcionamento. Naquele momento, aquela fraqueza domina, e naquele momento da fraqueza dominando, é onde que nós perdemos as bênçãos que estão sendo conquistadas. E a pessoa, ela sabe dos versículos, ela conhece o que Deus pode fazer por ela, mas o adversário também, ele tem estudado a cada vida que ele está destruindo, ele tem conhecido quais são os pontos que são vulneráveis e que ainda estão abertos para esses dardos inflamados atingir. O primeiro ponto que precisamos reconhecer, anote aí, o primeiro ponto que nós temos que reconhecer, saber quais são os pontos que o adversário estão agindo em nossa vida. Quais são os pontos de fraqueza que estão sendo atingidos para eles conseguirem minar a nossa força. E ele sabe que insistindo nesses pontos de fraqueza, você vai perdendo a força de Deus na sua vida. Você acaba perdendo a graça de buscar a Deus, você fica desanimado. Quando aparece um momento, a hora de ir para um culto, vem o desânimo que você não entende de onde vem. E é porque essa fraqueza ela já vem minando a cada momento a sua força. Ela vem tirando de você a energia, a força que o Senhor tem te dado. Então, o primeiro ponto, antes de entrarmos em combate, nós precisamos revestimento. Antes de ir para o campo de batalha, precisamos de revestimento que somente poderá ser agregado à sua vida espiritual através de Deus. É para isso que Deus te trouxe, para este lugar, para este grupo, para este ministério, para que você venha ter então a força do Senhor em você. Precisamos então fazer uma analogia de nós mesmos, entender quais são os pontos, anota, primeiramente os pontos que são pontos fracos, que são exatamente por ali que o adversário está conseguindo lançar as setas. Nós temos que identificar quais são os pontos fracos na minha vida que eu preciso estar sendo tratada, para eu então entrar na terra do adversário e recuperar os despojos, aquilo que me foi levado da minha vida. A alegria, a paz, a tranquilidade, o casamento, a vida financeira. Quantas coisas o adversário conseguiu, através das suas próprias fragilidades, adentrar na sua vida e arrebentar. Muitas vezes nós somos usados pelo adversário para destruir aquilo que Deus está querendo que você conquiste. Está entendendo isso? Porque você ainda não está preparado para enfrentar o inimigo. As armas do Espírito de Deus, como diz lá em Efésios, o capacete da salvação, a espada da proteção, a espada da palavra de Deus, que é a palavra, o escudo da fé, o sapato que calça a autoridade para você entrar na terra da promessa, e tudo mais que são as armas do Senhor, elas precisam ser geradas em sua vida. Por isso, a oração que nós estamos fazendo de batalha,
ela vai fazendo com que você venha reconhecer, primeiramente, os pontos fracos e buscar então em Deus as armas para que esses pontos vulneráveis em você venham ser preenchidos pelo poder dele. Então você começa a se tornar fortalecida e fortalecido. Você começa a ter um amparo espiritual que fará com que você tenha êxito no momento que você for entrar na terra do adversário. Então, muita gente dentro das igrejas estão despreparadas para enfrentar o adversário. Muitas pessoas estão querendo chamar atenção para si mesmas, e usam versículos da Bíblia enfaticamente, mas o poder que está sendo liberado por esses versículos ainda não são vigentes na vida dessas pessoas. Elas conhecem a letra do que diz o versículo, mas o respaldo dessa autoridade, do poder de Deus, ainda está faltando na vida de muitas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre sairmos da constância do leite que nós estamos bebendo, para que nós possamos entrar no alimento sólido. A igreja de Cristo, ela precisa entrar em alimento sólido, que é dado pela palavra. Nós não podemos enfrentar o adversário sem que nós estejamos respaldados dessa autoridade. Então eu quero dizer, neste momento, nesta palavra de hoje, que essa autoridade que vem de Deus, ela está sendo conquistada dia a dia. Nós temos aqui neste grupo colocado as orações de batalha espiritual e vocês estão sentindo o efeito disso. Este efeito faz com que então toda a carga negativa, maligna, que está agindo, que impede o fluir do Espírito Santo na sua vida, comece a afastar de você. Eu estou em oração incisiva que eu falo, é a oração de batalha que faz com que esses dardos do inimigo se recuem da sua vida. Hoje nós tivemos um relato ali que uma pessoa saiu de casa e viu um demônio saindo pelos fundos da casa. Isso é um sinal que estas orações de guerra estão causando e fazendo efeito. Primeiramente, a gente vai mexer na caixa de abelha, na caixa onde tem os marimbondos. Eles vão começar a ficar ouriçados, vão começar a querer trazer sinais contrários contra a tua vida, vão levantar pessoas, vão fazer você se sentir desanimado, vão querer fazer você recuar, vão querer fazer você desistir, mas aí que está a chave para reconhecer esses laços que estão sendo laçados agora em você. Você vai ter que ter determinação, você vai ter que olhar para essa situação do desânimo, essas situações que estão querendo te colocar medo. Você vai ter que tomar agora a força dessas orações para que o adversário saiba que você não vai recuar, que você não vai desistir, que você veio até um ministério sério aonde o Senhor está liberando poder, o poder que é gerado pelo Espírito Santo em nome de Jesus, para quebrar os laços, as amarrações, para fazer com que haja o desligamento de toda a maldição na sua vida sentimental e familiar. Se você recua, você nunca alcança a vitória. O soldado que vai ao campo de batalha, ao fronte, e não está respaldado de autoridade, das armas do Senhor, ele já vai certo que vai ser derrotado. Mas se você estiver aqui comigo, participando das orações, participando com sinceridade de tudo que está sendo ministrado aqui, participando dos momentos ao vivo que nós temos de intercessão. Aliás, hoje, terça, nós temos às 20 horas a intercessão de batalha espiritual para desligamento de maldições, quebra de laços. Eu estou convidando você que está neste grupo, você que está pelo YouTube, para estar participando desse momento. Amém? Eu quero orar por você e nós vamos dando no decorrer do tempo as estratégias conforme o Espírito Santo vai colocando em nossa vida, em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos dê hoje a força que está no nome dEle, o respaldo espiritual que está no nome do Senhor. E eu convido você a orar comigo a partir de agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo eu entro, Senhor, em oração de batalha espiritual por essa vida, por esse casamento fracassado, Senhor, por este marido que saiu de casa, por essa esposa que deixou o lar, pelos espíritos malignos que estão agindo, Pai. Eu entro em combate,
de oração, em batalha espiritual. Eu lhe peço, Espírito Santo, que este fogo que está no teu nome, na tua palavra, venha contra toda ação e laço maligno que tem agido para destruir o relacionamento, para destruir a vida profissional, financeira, a saúde dessa pessoa também. Senhor, que tem colocado a depressão, síndrome do pânico, o medo exacerbado. Eu peço, Senhor, que haja uma liberação de poder agora. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, aonde estiver essa pessoa. Senhor, que ao fazer esta oração, venha sobre ela o refrigério do teu Espírito. Eu peço, Espírito Santo, que os teus anjos estejam indo aonde esta pessoa estiver, e que sobre ela agora venha este bálsamo do alto. A tua palavra diz que é do alto que vem o refrigério, que vem a unção, que vem o poder. Então, Senhor, debaixo da autoridade, eu estou repreendendo esses laços, eu estou pedindo este bálsamo, eu estou pedindo, Senhor, que este fogo venha queimar todo tipo de demônio, toda a casta do inferno. Saiba agora que há um Deus vivo e poderoso agindo aqui. Eu peço, Senhor, então, o teu poder, ministrando sobre esta vida, traz este alívio imediato agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos que estão assistindo, todos que participaram desse momento, e logo mais eu trarei mais oração, mais palavra. Eu peço que o Espírito de Deus esteja abrindo o teu entendimento, trazendo sobre você a resposta que você precisa. Foi Deus que trouxe você até aqui, e eu tenho certeza que Ele está dando a vitória sobre tua vida. Neste ano que nós iniciamos, nós estaremos falando muito sobre batalha e sobre ter as armas e o preparo do Senhor sobre nossa vida, o revestimento. E o Senhor dará a vitória a cada uma de vocês em nome de Jesus. Amém? Esteja compartilhando, se inscreva em nosso canal. E hoje, lembrando, às 20 horas, intercessão de batalha espiritual pela vida sentimental familiar, desligamento de laços espirituais que serão desfeitos, e nós estaremos entrando num processo, eu digo, processo de batalha espiritual. Não é apenas uma oração, não é apenas uma palavra que estará trazendo a resposta que você precisa. É o início da reviravolta de Deus na sua vida. E para isso e por isso, Deus te trouxe aqui a este lugar. Deus te abençoe, na paz do Senhor. Shalom.